Oração para abençoar sua casa, para abençoar o ambiente no qual você está, também talvez o seu ambiente de trabalho, o ambiente no qual você passa a maior parte do seu tempo. Essa é uma oração poderosa, na qual juntos, pelo poder do nome de Cristo Jesus, nós consagraremos cada metro quadrado desse ambiente a Deus, clamando a presença dos seus anjos, a intercessão poderosa daqueles que estão na sua presença. Querido filho, querida filha, quero convidar você a já se inscrever agora no meu canal, caso você não é inscrito. Inscreva-se aqui agora no canal, ative o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E já te peço também para que essa oração chegue a mais pessoas, deixa já seu like, seu joinha, sua curtida, para que essa bênção alcance mais corações. Copia também o link desta oração e compartilha com seus grupos de WhatsApp, Telegram, envia para os seus contatos. Como sacerdote, eu quero agora abençoar a sua casa, mas quero que você também reze comigo, tomando posse da autoridade espiritual que Deus te deu em prol da sua casa, do ambiente no qual você vive, no qual você está. E haja vista que é muito importante abençoar nossa casa, consagrá-la a Deus, expulsar todo o mal dela com autoridade espiritual no nome de Cristo Jesus, para que as nossas casas sejam ambientes de paz, ambientes harmônicos, ambientes nos quais a presença de Deus seja abundante. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, porque guias os nossos passos. Tu abençoa as entradas e as saídas de nossa casa. Do nascimento até a nossa morte estamos sob teus cuidados. Abençoa agora, Senhor, as portas e janelas desta casa, em teu nome, Jesus, a qual consagramos ao Senhor. Sempre que passarmos, Senhor, por essa porta, por esse lugar, atraí-nos mais profundamente para a sua presença e para as maravilhas do teu amor por nós. Tu és a porta do reino dos céus, a porta para a vida eterna, ó portal de eterna paz, nosso novo e vivo caminho. Desata os nossos pecados e abre para nós agora a porta da salvação. Unge, Jesus, com teu sangue as portas das nossas casas, as janelas. Que aquilo que não é teu não entre, Senhor, não adentre por essas portas e janelas. Jesus, pelo poder do teu nome, nós expulsamos agora desta casa, deste ambiente, tudo que não é teu, Jesus. Todo sortilégio, todo trabalho feito, todo espírito maligno, tudo isso nós expulsamos desse ambiente agora em teu nome, Jesus. A inveja, a intriga, a impureza, o mal que foi feito aqui, o pecado, as brechas abertas ao mal, ao inimigo nesse ambiente, tudo isso nós quebramos e expulsamos agora em teu nome, Jesus. E ordenamos que esse mal vá aos pés da tua cruz em teu nome, Jesus. Tu és o único Senhor dessa casa. Tu és o único Senhor desse ambiente. Tu és o único Senhor deste lar, desse prédio. Jesus, lava agora com teu sangue precioso cada metro quadrado desta casa. Unge, Senhor, cada metro quadrado desta casa, Senhor, com teu sangue precioso, poderoso. Senhor, põe os teus anjos nas entradas e nas saídas dessa casa. Põe os teus anjos para defender, para proteger essa casa, Jesus Cristo. Que o mal não tenha poder sobre essa casa. Sejas tu, Senhor, dessa casa. Sejas tu, o Senhor, da família que aqui habita. Sejas tu, o Senhor deste ambiente, o Senhor deste lar. Jesus, pelo poder do teu nome, vem quebrando toda desavença nesse lar. Todo espírito de partida, de divisão, expulsa desse lar. Talvez agora essa esposa está magoada por ter descoberto a traição do marido tantas vezes. Talvez esse marido está magoado por ter descoberto a traição da esposa ou o temperamento forte dela.
Talvez essa família está desunida, esse ambiente, Senhor, tem sido um ambiente de desunião, de briga, de descontentamento. Essa pessoa trancada nesse quarto com depressão. Unge essa casa, abençoa essa casa, Senhor. Traz a tua paz para esse ambiente. Talvez, Senhor, nessa casa já aconteceu no passado violência, assassinato, suicídio, estupro. Talvez nessa casa foram invocadas forças do mal. Foram feitas práticas que te desagradam, de sacrilégios, adultérios. Redime esse ambiente, Jesus. Salve esse ambiente. Purifica esse ambiente pelo poder do teu sangue precioso, Jesus Cristo. Vem redimir e curar esse ambiente. Vem dar mais paciência para esse esposo, Senhor. Brigando tanto com a esposa, não dando apoio, não elogiando, só cobrando. Ele está destruindo a própria família. Vem renovar a esperança dessa esposa, Senhor, para que ela seja cuidadosa, para que ela continue se doando, sem egoísmos excessivos, sem vaidades vãs. Vem reconstruir a comunhão nesse lar. Vem reconstruir a paz nessa família. Vem reconstruir, Senhor, a esperança nessa família. Que essa casa seja uma casa de uma família feliz. Que essa casa seja uma casa, Jesus, na qual o Senhor seja o Senhor. Dê a essa família um espírito de oração, um coração adorador. Que nessa casa se leia a Bíblia em família. Que nessa casa se reze o terço ou o rosário em família. Que nessa casa o teu nome seja invocado, Senhor. Que nessa casa o perdão aconteça. Que nessa casa a reconciliação aconteça. Que nessa casa, Senhor, se levante as mãos para orar. Que nessa casa a abundância, a prosperidade aconteça. Traz a tua providência sobre esse lar, Senhor. Talvez está faltando comida, está faltando dinheiro, está faltando tantas coisas. Traz a tua providência para esse lar, trazendo sim consolo material, mas sobretudo trazendo a bênção espiritual, a bênção de salvação. Converte, Senhor, a todos que estão nesse lar, nessa casa. Converte a família que mora aqui. Converte as pessoas que estão aqui. Que ninguém nessa casa permaneça fechado ao Senhor, Jesus. Liberta essa casa, essa família do ocultismo, Senhor. De tudo aquilo, Senhor, que é falsa doutrina. Liberta essa casa, Senhor, da tibieza, da mornidão espiritual. Liberta essa família da falta de entendimento. Jesus, põe os teus anjos em cada metro quadrado dessa casa. E toca no coração dessa pessoa agora, deste filho, desta filha que reza comigo, para que ele saiba, identifique quais são os objetos contaminados pelo mal dentro dessa casa e então se desfaça desses objetos. Jogue fora, queime. Talvez presentes até que essa pessoa ganhou, que foram consagrados em falsas doutrinas, no ocultismo, que estão atraindo coisas ruins sobre essa casa. Vem libertar essa casa, vem mostrar, Espírito Santo, para essa pessoa quais são esses objetos, para que ela se desfaça agora totalmente. Jesus, que não haja espaço para o mal nessa casa. Vem purificar, Senhor, a internet, o computador, que talvez foi usado para tantas coisas ruins, os celulares dessa família. Dê a ele, Senhor, um coração orante. Mais uma vez eu peço, adorador, que nessa casa haja um oratório, um lugar de oração, com a Bíblia aberta, uma imagem, uma cruz. Faz dessa casa um ambiente de oração. Abençoa esse lar, abençoa esse trabalho, esse prédio. Que todos que entrarem por essa porta sejam abençoados por ti, Jesus. E que todos que saírem dessa porta levem a sua paz. E que todo mal feito nesse ambiente seja cancelado, Senhor, a partir de agora, pelo poder do teu nome precioso, Jesus. Repita depois de mim, por gentileza. Jesus, eu invoco o teu nome sobre essa casa,
sobre este ambiente. Que a tua paz esteja sempre nessa casa. Que tu sejas sempre o Senhor deste ambiente. Que o teu Espírito Santo dirija as nossas ações e palavras neste ambiente. Faz desta casa, Jesus, um lugar de paz, de alegria, de harmonia, de descanso, de oração. Dá-nos a graça de rezarmos juntos aqui. Cancela, Jesus, todo o mal que já aconteceu aqui. Expulsa, Senhor, desse ambiente. Em teu nome, todo o mal. Ordena esse ambiente. Dai-nos a tua graça. Eu consagro, Jesus, esse ambiente a ti. Ao teu nome, hoje e sempre. Que somente o que é teu, Jesus, reine nesse lugar. Ao teu nome, Jesus, eu consagro cada pessoa que mora aqui, cada pessoa que entrar aqui. Vem salvar, vem curar, vem restaurar. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre esse ambiente, essa casa, cada metro quadrado desse lar, todos os objetos que estão aí, consagrando esse ambiente a Deus para sempre. Que desça sobre tua família, todos que entrarem nessa casa que aí vivem, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Por favor, eu peço, filho, filha, escreva aqui agora nos comentários os seus pedidos de oração, os nomes de todos os membros da sua família, as intenções, o nome das pessoas. Deixa aqui no pedido de oração que o Padre vai rezar com muito gosto. E não saia daqui sem se inscrever no canal, sem curtir esse vídeo, sem ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube vai entendendo que esse é um conteúdo relevante e vai mostrar para mais pessoas, para que mais famílias, casas e ambientes sejam abençoados. Deus ilumine você. Todo teu interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aproveitando que hoje é o dia do livro, eu quero começar essa reflexão fazendo a oração que está na página 78 do meu livro, 7 Passos para Restaurar a Sua Família, que é uma oração que nos leva a pedir justamente sabedoria em Deus para lidar com a gente mesmo, para lidar com os outros, para administrar ali com eficácia e êxito os nossos conflitos. Eu não vou pedir para você repetir depois do Padre, porque a oração é um pouco extensa, então eu vou rezar sobre você, por você, em teu nome, por cada um de nós. Senhor, tu sabes que nem sempre eu ajo com sabedoria, discernimento e reflexão. E exatamente por isso, muitas vezes tenho que colher consequências tristes e indesejadas das minhas ações. Dá-me a graça de não mais agir impulsionado pela ansiedade, pela impulsividade e pelo imediatismo. Que eu tenha paciência e saiba em tudo agir com sobriedade e sabedoria. Que eu não queira resolver os problemas apenas do meu jeito e com minha limitada forma de pensar, mas que eu haja sempre impulsionado pela sabedoria que me blindará e não permitirá que eu me equivoque ao longo do caminho. Dai-me a sabedoria que é dom do teu Espírito, que eu saiba a hora certa de falar e a hora certa de calar, a hora certa de agir e a hora certa de esperar, a hora de prosseguir e a hora de recuar,
que em tudo eu haja inspirado por tua sabedoria e prudência, Senhor. Que tua sabedoria me leve a observar atentamente a realidade e a escutar mais as pessoas. Que ela me dê a pedagogia certa para eu lidar com cada um em minha família. Quero usar a arma da sabedoria em minha estratégia para restaurar o meu lar. Dá-me este dom, Senhor. Fortalece-me e ampara-me nesta luta pela minha transformação, pela transformação dos meus. Amém. Está aqui essa oração do livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família, um livro pequeno, mas que pode ajudar você a se entender melhor e a entender melhor também aqueles que o Senhor te confiou. Então, filho, filha, o padre vai fazer uma pequena introdução. Antes de ler a passagem, eu quero explicar já aqui, pedir a sua compreensão, a sua paciência, que a dinâmica que o padre vai usar na pregação de hoje, filho amado, filha querida, é um pouco diferente, porque hoje eu vou explicar, como eu já citei aqui na precedência, um pouco sobre a manifestação do temperamento sanguíneo em São Pedro. Então eu vou usar várias passagens e também, antes de ler as passagens, eu vou fazer uma introdução mais aprofundada sobre o temperamento sanguíneo. Então eu quero até te dar uma dica. Eu sei que, sobretudo, quem tem o temperamento melancólico gosta de anotar cada detalhe, cada ideia. Não é que você não deva anotar, mas eu sugiro, se você quiser e puder, que nesse primeiro momento você escute bem o que o padre está falando, sabe? Depois, num outro momento do dia, você ouve, você assiste novamente essa palestra, aí então você toma nota, porque é um conteúdo, não digo denso, mas é bem experimental, sabe? Bem de autoanálise. Você tem que olhar para você tem que pensar ali na reação do seu marido, no jeito como seu filho age. E às vezes eu recebi uma mensagem, padre, eu não consegui anotar. Às vezes a gente se preocupa tanto em anotar, que é uma questão metódica. Quem é melancólico, como eu disse, tem essa questão, né, do ser metódico, do internalizar bem as ideias. Não é ruim, mas hoje eu peço a você essa compreensão e essa mudança de estratégia. Pode ser? Combinado? Olha, hoje eu vou falar sobre o temperamento sanguíneo, amanhã sobre o temperamento melancólico e na terça eu falo sobre o temperamento colérico. Eu não vou falar na segunda sobre o colérico, concluindo, porque segunda é dia de finados e eu, como sacerdote, como membro da Canção Nova, preciso falar sobre essa realidade da morte, sobre a esperança, né, diante da finitude da vida, tá bom? Então já está lançada as bases para depois você não dizer, padre, você não concluiu. Eu vou concluir, né? Paciência, a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Tenho falado sobre o tema dos temperamentos no programa Para Ser Feliz, também às terças à noite, mas aqui, lá o programa Para Ser Feliz, quem já assistiu sabe, é uma conversa, né, do padre com quem está em casa. Eu me sinto sentado ali na poltrona conversando com a pessoa. Aqui o padre pode pegar de maneira mais assim, sistemática, no sentido positivo da palavra sistemático, né? Sistematizando o conteúdo, explicando melhor. Aqui é uma pregação, né? Então, quem é o sanguíneo? Estou usando como base o livro do padre Roy Omarim, que é um livro bem grande, chama Teologia da Perfeição Cristã, mais de 1000 páginas, tá? Tem gente me perguntando, não sei se seria o caso de você pegar esse livro todo, mas tem um livro antigo chamado Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, pelo Espírito, que é mais simples, talvez mais basilar para quem quer entender, né? Mas eu estou usando bastante o Roy Omarim, da página 784 a 790, um padre dominicano, fantástico, uma das referências mundiais hoje sobre esse tipo de reflexão, sobre a reflexão acerca da santidade aplicada no terreno da nossa personalidade humana, do nosso temperamento, das nossas predisposições e inclinações temperamentais, né? A santidade, o segmento de Jesus, a maturidade, precisam se encarnar na nossa realidade concreta. Então, quem é o sanguíneo? Olha, o sanguíneo é aquele que experimenta o mundo com mais intensidade. Geralmente o símbolo do sanguíneo é o ar, né? O ar vai se expandindo sem muita forma, sem muita organização, ele vai chegando, né? O sanguíneo é aquele que tem mais comunicação, expansividade, é aquela pessoa geralmente extrovertida, intensamente emotiva, que tem um pouco mais de inconstância, é muito ligado às sensações, né? E às vezes é um pouco distraído, é um pouco voado, não é muito organizado. Importante para o sanguíneo é a conexão, não a organização, né? Ele é um ótimo orador, geralmente, né?
ele fala muito bem, ele consegue ter essa empatia, se colocando no lugar das pessoas, e consegue também perceber o que as pessoas precisam ouvir. Ele consegue captar, ele é um pouco sedutor na arte da retórica, né? Santo Agostinho, por exemplo, era um sanguíneo. E Santo Agostinho tinha uma profissão no Império Romano, que era muito comum, que ele era uma espécie de advogado com marqueteiro ao mesmo tempo. Ele era contratado como orador por uma pessoa lá, rica e influente, por exemplo, para falar e defender uma causa, convencer as pessoas, né? A arte da retórica. E Santo Agostinho, como sanguíneo, também tinha as outras vicissitudes do sanguíneo, as outras dificuldades também, né? Essa inconstância, o ser muito apegado aos sentidos, né? Aos 5 sentidos em especial, olfato, paladar, visão, audição, tato. Tanto quando você lê o livro 10 das Confissões, aquele poema lindo que Santo Agostinho fez, falando ali, né? Tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Você vê que ele fala dos sentidos. Rompeste a minha surdez, né? Está falando aqui do ouvir, né? Falaste, gritaste, clamaste e eu ouvi. Depois ele vai falando do que ele sentiu. O sanguíneo, ele é apegado às sensações, muito. E por isso ele acaba sendo um pouco inconstante, um pouco essa palha seca. Pega fogo de uma vez e logo apaga, né? E aí mora justamente aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório chamava de defeito dominante. Porque veja bem, para ser santo, você precisa entender a si mesmo, se autoconhecer à luz de Deus, perceber o que é bom para você potencializar, como o padre ensinou na terça-feira, e perceber o que não é bom para você trabalhar essa realidade que te arrasta para baixo, que te arrasta para o defeito, que te arrasta para a inconstância. Então, o defeito dominante do sanguíneo é precisamente a inconstância e a sensibilidade excessiva que o arrasta aos pecados da sensibilidade, da sensação. A inconstância, em primeiro lugar. Começa um monte de livro e não termina. Na vida espiritual, como o sanguíneo é muito dado às sensações, ele corre o risco de ser muito borboletear, né, como diz o padre Marim, Rui Marim, de sensação em sensação. Ele vai rezar, a cabeça dele voa em 15 coisas ao mesmo tempo. Ele só quer rezar quando ele tem sensações. Ele se apega às vezes mais às consolações de Deus do que ao Deus da consolação, das consolações, né? Ele quer rezar quando ele sente, quando é muito emotivo, quando ele chora. Aí quando ele não tem sensação na missa, na oração, ele desanima, porque ele acha que ele está perdendo o tempo, ele é muito intenso. O sanguíneo, por exemplo, é aquele tipo de pessoa que não ama a namorada, se ele não trabalha. Eu estou falando aqui das inclinações naturais, se ele não educa, se ele não trabalha, né? Se ele não eleva pela oração, pela prática da virtude, pela mortificação dos sentidos, como desde segunda eu tenho falado, Santo Tomás de Aquino ensina que a gente precisa, como uma prática de ascese, de crescimento rumo a Deus, mortificar às vezes os sentidos da gente, né? Ele corre o risco de não amar a namorada, o sanguíneo, mas amar as sensações que a namorada dá, a novidade, o arroubo emocional que a namorada dá. Então, se ele não trabalha, quando a namorada deixa de ser, se torna desinteressante, ou deixa de dar aquelas sensações, ele simplesmente larga e pega outra. Isso pode se aplicar também no casamento. Ah, padre, a minha esposa deixou começou a se tornar desinteressante, porque ele é muito viciado em novidades, né? Então eu quero outra. Minha esposa já não causa em mim aquela sensação. Só que isso é muito infantil, né? Porque a vida da gente não pode ser baseada em sensações, ela tem que ser baseada em convicções. A fé é uma convicção, o casamento é uma convicção. Tudo bem, a minha esposa já não causa aquela novidade toda, já a conheço em todos os aspectos. A vida íntima nossa já está ficando monótona, mas aí que mora a virtude. O sanguíneo precisa aprender a roer o osso até o fim, a terminar o que ele começou, a não ser inconstante, borboleteando, né? De sensação em sensação. E pelo sanguíneo ser muito apegado às sensações. São Francisco Xavier era sanguíneo, Santo Agostinho, que eu falei, São Pedro, né? Ele é muito dado às sensações, então o sanguíneo é facilmente arrastado aos pecados sensitivos, da luxúria e da gula. Santo Agostinho, por exemplo, antes de se converter, era um homem devasso, com uma vida sexual na perversidade. Por quê? Porque o sanguíneo, ele é muita sensação, então ele sentiu aquele desejo sexual. Se ele não educa o temperamento, não vai desenvolvendo a virtude do autodomínio,
da constância no que ele escolheu, seja o celibato ou o casamento, a hora que vem a sensação ele se entrega, aí ele trai, aí ele vai para a prostituição, aí ele cai nos pecados de índole sexual, que ele é levado, arrastado à luxúria com mais facilidade que o fleumático. Claro, existem pecados que são disposições temperamentais e existem pecados que são vícios, né? O fleumático pode adquirir o vício da impureza e aí vai se prendendo, né? Mas aqui eu estou falando, filho, filha, de disposições naturais, né? O sanguíneo, por ele ser muito externo para fora, dominado por sensações, ele tem essa facilidade de se prender naquilo que são os pecados da carne, né? Que ele sente. O pecado da carne é um pecado sensitivo. O impulso da libido desordenada, da sexualidade desordenada, o impulso da gula. Ele muitas vezes, é interessante que o sanguíneo, quando ele tem uma conversão, ele até percebe que ele errou, que ele pecou, facilmente se arrepende, chora, faz o propósito de recomeçar, mas às vezes volta a sensação, ele cai de novo, se ele não eleva o temperamento pela virtude, pela mortificação, né? Porque ele é muito arrastado pelas emoções. Sabe aquela pessoa que ora está aqui, vai do riso ao pranto em 2 minutos e sente tudo e expressa. Só que ele é fogo de palha. Ele sente tudo e esquece facilmente. Não fica nele, né? A inconstância é a sensualidade, os defeitos dominantes do sanguíneo, né? E ele precisa contrapor com virtudes que eu vou apresentar daqui a pouco. Porque o conhecimento dos temperamentos, dizia o padre Royo Marim, aplicado à vida espiritual, eles não podem ser um autoconhecimento somente de índole psicológica. Eu me conheço, eu conheço meu filho, para entender. Não, eles têm que ser um conhecimento aplicado ao crescimento na santidade, aplicado ao querer se tornar mais agradável a Deus e, consequentemente, se tornar mais maduro. Olha, eu tenho insistido nisso desde o meu primeiro livro, Construindo a Felicidade, que eu escrevi em 2011, que não existe felicidade sem maturidade. Pessoa feliz é a pessoa que aprendeu a amadurecer. Porque a pessoa que não é madura, ela vai depender de tantas coisas que não a deixarão ser feliz, não lhe darão permissão para ser livre e curtir os fragmentos que a vida apresenta, porque ela está sempre achando que está faltando algo, porque ela está sempre achando que a vida deve alguma coisa para ela, que as pessoas lhe devem, né? Então eu preciso amadurecer, e esse conhecimento é justamente para me fazer perceber como as coisas funcionam dentro de mim, como as coisas funcionam no meu filho, né? Eu falei terça, a importância do pai, da mãe, do educador, do padre, saber desses conhecimentos para aplicar a direção espiritual, a educação para a pessoa, a partir do que ela pode entregar. Então, qualidades do sanguíneo, presta atenção. O sanguíneo aprecia a vida em cada detalhe, ele é intenso, ele sente. Ele é otimista em relação ao presente e ao futuro, às vezes otimista até demais, né? Assim, meio sem discernimento. Ele é amistoso, afetuoso com as pessoas, compassivo e terno para com o próximo. Ele é afável, alegre, simpático, prestativo. Geralmente ele é sincero e espontâneo, dócil aos superiores, ele consegue se submeter, né? Às vezes ele é tão espontâneo que chega à inconveniência, fala sem entender, ele se sacrifica sem desinteresse, com desinteresse, aliás. Seu entusiasmo é contagiante, às vezes arrebatador. O sanguíneo, ele é sedutor, né? Quando ele está falando sobre uma coisa, ele tem essa arte bonita, sedutor no bom sentido da palavra, né? De prender a atenção. Os comunicadores geralmente são sanguíneos, né? Aqui nessa bancada não tem nenhum, a não ser os 4, que eu conheço bem. Não só sanguíneo, sempre o padre Royo Marim ensina que tem um segundo temperamento ali, né? Que equilibra, cada um tem o seu. Então, eu falei das boas qualidades do sanguíneo, agora más qualidades. Seus principais defeitos são a superficialidade, como eu falei. Por quê? Porque ele sente muito, então ele não aprofunda as questões muitas vezes. Ele não vê os vários ângulos das questões. Ele não reflete, ele já quer ouvir, já quer falar, né? Ele não reflete, diferentemente do sanguíneo e do fleumático, ou do melancólico e do fleumático, perdão. Então, o principal defeito dele, a superficialidade, a inconstância, que eu já falei, o não ter firmeza e a sensualidade. A inconstância dele, como eu disse, é fruto da firmeza, da volatilidade das suas impressões. Geralmente também ele é desorganizado, não muito prático e um pouco turbulento, sabe? Aquela pessoa que está em incessante atividade, correndo de uma coisa a outra sempre, né? Então são defeitos. A maioria dos ansiosos, das pessoas que têm pensamento acelerado, são sanguíneos, porque ele pensa demais, né? Então daqui a pouco eu vou falar sobre
a virtude que você tem que contrapor a essa inconstância e a essa sensualidade. Só que antes disso, vamos entrar então na vida do tal de Pedro, primeiro papa que Jesus escolheu para fundar a sua igreja. Jesus disse: eu te escolhi sobre você, eu vou construir a minha igreja. Sei que há muitas controvérsias teológicas, mas gente, está escrito na Bíblia, Jesus falou e a tradução é essa mesmo, já fui lá no original, não tem outra. Então vamos lá. Pedro, gente, ele manifesta várias tendências do sanguíneo, várias. Ele era extremamente sanguíneo e eu desconfio que o segundo temperamento dele era o colérico. Então veja bem, primeira coisa ali que manifesta a impulsividade de sanguíneo, do sanguíneo em Pedro, as atitudes inconvenientes. Veja bem, ali em Mateus capítulo 16, 22, não precisa abrir agora. Capítulo de Mateus 16, Jesus está revelando ali para Pedro: olha, para os discípulos, os apóstolos, eu vou para Jerusalém, lá vão me trair, eu vou morrer na cruz, mas eu vou ressuscitar, esse é o plano de Deus. Pedro nem deixou Jesus terminar de falar, falou: não aconteça isso para você, que Deus não permita que te aconteça tal coisa. Aí Jesus: Pedro, é o plano do Pai, você vai entender. Não, jamais. Mateus 16, 22, aí Jesus teve que no versículo 23 chamar ele de Satanás, para ele ficar quieto. Afasta-te de mim, Satanás, porque você não está pensando como Deus, você está pensando como os homens. Aí Pedro: chamou de diabo. Chamou o primeiro papa de diabo, teve que chamar. Por quê? Porque aquela inconveniência, aquele querer reagir, ele já sentiu, já falou. Se fosse um melancólico, um fleumático, ia pensar, ia ter um pouco de sensatez, falar: se o pai quis assim, quem sou eu, né? Mas foi aquele rompante, sempre ele no rompante. Segunda atitude que expressa o ser sanguíneo de Pedro, Mateus 14, 20. Mateus 14, do 28 ao 30. Não precisa ler todas as passagens, tá? Mateus 14, do 28 ao 30, 31, diz o seguinte: os discípulos no meio de uma tempestade no mar da Galileia, sobre o barco quase afundando, aquela confusão, de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Cada um teve uma reação. O fleumático não fez nada, ficou olhando ali, né? O melancólico refletindo no sentido de Jesus andando sobre as águas. O colérico já com raiva, por que não veio antes, né? E Pedro não pensou: se é você, me manda aí então sobre as águas, eu vou. Então vem Pedro, Jesus andando sobre as águas, Mateus aqui, do 14, do 28 ao 31. Aí Pedro já foi, já botou o pé na água, já foi, só que de repente o sanguíneo é assim, ele é impulsivo, só que de repente ele cai em si, né? Pedro foi, deu 3 passos, de repente olhou: estou andando sobre a água, está ventando, começou a afundar. E gritou: Jesus, salva-me. Jesus foi correndo, né? Falou: ei, sanguíneo. Levantou Pedro, né? Falou: vem aqui, rapaz, calma. Mas é a impulsividade, né? É próprio do sanguíneo. É como o sanguíneo, geralmente, se o padre na paróquia chama ele: você pode assumir a pastoral? Claro, padre. Não pensa se vai ter tempo, não pensa se tem as aptidões. Aí na hora da reunião de preparação ele fala: ai, padre, eu não tenho condição. Mas por que você não disse, criatura? Não, ele não pensa, ele faz, né? Então é uma inclinação natural, mas precisa ser educada pela oração, pela mortificação e pela virtude, a prudência, a reflexão, a sabedoria, porque senão a pessoa se coloca em muita enrascada, não sabe dizer não, sabe? E vai se acumulando funções e prejudica a si mesmo, a própria família, né? Então tem que ter sabedoria, que nós rezamos aqui no começo com o livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família. Terceira realidade que manifesta o ser sanguíneo de Pedro. Mateus 15, 15. Jesus estava ensinando uma parábola, Malemar tinha acabado de falar da parábola. Jesus já disse, Pedro já disse. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Gente, Jesus tinha acabado de falar uma parábola. Mateus 15, 15. O melancólico estava refletindo, o fleumático estava observando, o colérico já pensando o que ele ia fazer a partir daquela parábola. E Pedro: explica-nos a parábola. Acho que Jesus deve ter pensado: meu filho, pensa um pouquinho, reflete, respira. Você já percebeu que tem pessoas que você está falando com ela? Eu tenho um pouco do temperamento sanguíneo, mas graças a Deus eu sou muito centrado. E eu tenho uma dificuldade quando eu percebo que eu estou falando com a pessoa, ela não me ouve, porque ela não consegue oxigenar o cérebro. Às vezes você manda uma mensagem perguntando uma coisa para a pessoa fala 15 coisas ao mesmo tempo, com prolixidade, né, falando, e não responde. Eu confesso que aí eu tenho que exercer a virtude da paciência, da caridade, porque olha, o sangue sobe. Fala: criatura, fala o que você quer dizer, ou não fala, né? Mas é isso, explica-nos a parábola. Jesus depois foi explicar, mas com certeza Jesus falou: meu filho, cultiva a interioridade. Com certeza Jesus deve ter falado: Pedro, reflete. Eu gosto tanto de um poema do Drummond de Andrade, no qual ele fala: convive com os seus poemas antes de publicá-los, não é? Convive com as suas ideias antes de falar sobre elas.
convive com as suas conclusões antes de dogmatizá-las, apresentá-las como uma verdade absoluta. Isso às vezes falta no sanguíneo, né? Quarta realidade que mostra ali o ser sanguíneo de Pedro. Em João, capítulo 13, versículo do 36 ao 38, como sanguíneo, Jesus já falou, olha, novamente, eu vou ser entregue, eu vou para Jerusalém, vão me matar, vão me crucificar. Como sanguíneo, Pedro já respondeu, eu vou dar minha vida por você, eu vou estar lá. Jesus olhou, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não que Jesus estivesse desmerecendo Pedro, desacreditando, mas Jesus disse, Pedro, eu sei quem você é, filho, eu sei dessa disposição temperamental que ainda não está educada e elevada pela virtude. Eu sei que você sai do norte para o sul, do riso para o pranto, do sol para a lua em segundos. Então, ainda você está frágil, Pedro. E hoje você vai me negar. Pusilanimidade, né? A alma pequena que não consegue ser firme em ideais grandes, magnânimos, né? Então, quinta desculpa, que mostra o ser sanguíneo de Pedro. Mateus 16. Jesus estava falando, né? Perguntando, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí uns respondiam, alguns dizem que você é Elias, Jesus, outros dizem que você é João Batista que voltou. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro já respondeu na hora, Mateus 16. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso mostra o quê? Que o sanguíneo, por ele ser muito sensitivo, se ele se educa para ouvir a Deus, ele vai ouvir com muita facilidade Deus falando na sua intuição, nas suas sensações. O fleumático estava pensando, o que será que Jesus quer que eu responda, né? O melancólico refletindo sobre o sentido do Filho do Homem na terra. E Pedro, já aberto às suas sensações, à sua intuição de sanguíneo, já disse, tu és o Filho do Homem. E Jesus, tu és o Filho de Deus, o Cristo, né? E Jesus disse, Pedro, foi o Pai que te revelou isso. Mas por que revelou? Porque ali Pedro colocou o ser sanguíneo dele a serviço da graça, subordinado, submetido ao Espírito Santo. E como o Espírito Santo quer usar das nossas aptidões, o Espírito Santo usou desse ser intuitivo, sensitivo de Pedro, para que Pedro revelasse uma verdade ali do céu, né? Sexta realidade que prova, que mostra, né, manifesta o ser sanguíneo de Pedro. Pedro era um ótimo orador. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 14 a 41, mostra que em uma pregação, depois, claro, de ter recebido o Espírito Santo, ele converteu 3.000 pessoas. Ali no cenáculo em Jerusalém, mas, venhamos e convenhamos, não tinha meio de comunicação, não tinha microfone. Imagina a eloquência de um homem a viva voz falando e 3.000 pessoas aceitando ali direto o que ele estava falando. Claro, ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo age a partir das nossas aptidões humanas, né? A partir daquilo que a gente tem a entregar, a oferecer. Sétima realidade que mostra ali o ser sanguíneo de Pedro e mostra a intenção de Deus de trabalhar na gente. Olha, Deus, Jesus, amou Pedro, escolheu Pedro, e aceitou Pedro do jeito que ele era, com o seu ser sanguíneo, com a sua impulsividade, com as suas fraquezas de caráter. Esse conteúdo não é para você se culpar e ficar remoendo, eu sou assim, sou ruim, não. Deus aceita você do jeito que você é, mas Deus não quer que você permaneça do jeito que você está. Ele quer te fazer melhor, Ele quer te fazer mais feliz, mais maduro, mais sábio, mais forte nele. Você pode, olha só, Mateus 16:18. Depois que Pedro teve esse rompante, se deixou usar pelo Espírito Santo, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha o que Jesus disse. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro é o primeiro papa, e a primeira igreja que Jesus fundou começou ali com Pedro, né? A igreja que permanece até hoje. As forças do inferno não poderão vencê-la. Gente, está escrito na Bíblia. E até hoje, apesar dos pesares, os erros dos membros da igreja, as forças do inferno não conseguiram vencê-la. Quem mais bagunça com a igreja, às vezes é quem está dentro, né, na história, se você olhar. Olha só, Jesus reconheceu ali. Como que era o nome de Pedro antes? Simão. Como Jesus chamou? Pedro. O que quer dizer Simão? Shimon do aramaico? Quer dizer um caninho fino, tipo uma canetinha mais fino, não vou quebrar não a caneta de vocês, tá? Mas é tipo um caninho fino que quebra com facilidade. Jesus disse, olha, até hoje te chamaram de Simão, você era um caninho quebradiço, você era um caninho frágil, inconstante, medroso, dominado talvez pela sensualidade, pelos pecados da luxúria, da gula, mas eu te digo, ou seja, Jesus está dizendo, eu estou assumindo o negócio para mim,
Quem vai resolver, quem vai fazer esse gol sou eu. Quem vai educar e amansar esse cavalo aí sou eu, né? Você é meu. Eu te digo, Deus te digo, Pedro, tu és Pedro. E sobre você eu vou edificar a minha igreja. Jesus reconheceu, sim, você era um caniço, você é frágil, inconstante, facilmente quebradiço. Mas ele prometeu, eu mesmo, Jesus, como divino oleiro, que te ama, que te aceita como você é, vou trabalhar em você, Pedro. Eu vou trabalhar as debilidades do seu temperamento, eu vou trazer à tona o seu melhor. E você, Pedro, através da convivência comigo, através do escutar diariamente a minha palavra, através do me observar, você vai aprender de mim a dominar o seu temperamento, Pedro. Eu vou te fazer uma rocha. Você vai pela oração, pela mortificação inteligente, pela prática da virtude, da paciência, da interioridade, da reflexão, da observação de mim, você vai dominar o seu temperamento, Pedro. E eu vou fazer de você uma rocha. O que é rocha, gente? É uma base sólida, firme, sobre a qual você edifica, você constrói algo consistente. Alguém constrói alguma coisa sobre um caninho quebradiço? Não. Mas sobre uma rocha você constrói. Então Jesus disse, Pedro, você é tudo isso, bagunçado, tem os temperamentos que nos arrastam às más tendências, mas tem os vícios também, os maus hábitos repetidos que vão se enraizando em nós. Mas Jesus disse, olha, passa a bola para mim aqui que eu vou fazer esse gol. Vem cá, Pedro, eu vou te fazer uma rocha. Está dizendo para você também, sanguíneo. Ele pode transformar o teu filho sanguíneo, teu marido, né? E oitava coisa que eu quero destacar de Pedro, Evangelho de João, capítulo 21, versículo do 15 a 19. Pedro tinha deixado ali, infelizmente, o seu sanguíneo dominar, quando Jesus foi entregue, julgado na casa de Caifás. Ele havia negado Jesus 3 vezes, mas nesse Evangelho de João, capítulo 21, Jesus aparece a Pedro ressuscitado lá às margens do mar da Galileia e diz assim, por 3 vezes pergunta, tu me amas? E por 3 vezes Pedro responde, eu amo. E por 3 vezes Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem é tão forte porque ali Jesus estava confirmando a missão de Pedro. Estava confirmando o ministério de Pedro. Estava dizendo assim, Pedro, o Simão, o caniço, voltou a agir ali um momento. Você me negou. Mas você me negou 3 vezes, por 3 vezes eu estou te dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, vai para frente, Pedro. Não para no seu pecado, não para na sua inconstância, não desanima por causa dos seus vícios. Vai, eu estarei com você, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus transformou a tal ponto Pedro, que ele foi o primeiro papa e foi mártir, morreu por Jesus e pelo cristianismo, crucificado de ponta cabeça lá em Roma. Olha a transformação de um homem inconstante, um homem volátil, um homem pusilânime, fraco de alma, pequeno de alma, num mártir forte que falou, eu vou ficar até o fim, eu vou roer o osso até o fim. Olha só que coisa linda, a obra da graça de Deus transformando uma pessoa. Deus não escolhe pessoas perfeitas, Deus escolhe pessoas disponíveis, sabe? Seja disponível, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu temperamento. O Espírito Santo pode tirar uma obra-prima desta rocha bruta que muitas vezes somos eu e você, sabe? Então veja bem, falando da educação do sanguíneo, como que o sanguíneo deve combater o seu defeito dominante, da sensualidade, da inconstância, do ficar borboleteando de sensações em sensações, começando um monte de coisa sem terminar. O sanguíneo precisa trabalhar a constância e precisa de vida interior. Sanguíneo precisa meditar. Como que Santo Agostinho venceu as tendências do temperamento dispersivo dele? Através da meditação. E para o sanguíneo é difícil meditar, porque a gente é viciado em novidade, em sensação, no que está fora, a gente é muito externo. Mas o sanguíneo precisa, através da virtude, que vai custar no começo, cultivar a vida interior, cultivar meditação, o hábito da meditação, da ponderação, do refletir antes de dizer, aprende antes de falar. Como dizia Drummond de Andrade, convive com teus poemas antes de os publicar. Sabe, eu tento, quando eu escrevo um livro, eu já não gosto de mandar para a editora no primeiro momento, eu deixo ele descansar, minha literatura precisa descansar, encontrar um novo eco depois na minha mente, nas minhas emoções, na minha sensibilidade, a partir de uma nova leitura que eu faço posteriormente, né? Então o sanguíneo, ele precisa cultivar reflexão, vida interior, meditação. Sobretudo você que está sofrendo com ansiedade, você que está sofrendo com síndrome do pensamento acelerado, com insônia, você que dorme e não descansa, que tem essa tendência sanguínea de querer abraçar o mundo, dizer sim para um monte de coisa que você não é capaz. Para,
Hoje, comece a meditar hoje. Tem tantas meditações que são fantásticas. O cristianismo, gente, é quase que, no Ocidente, é o berço da meditação, a cultura de meditação. A gente vai abrindo mão das coisas que são nossas, porque a gente acha que não é de Deus. É preciso meditar no mistério. Pega lá um mistério da vida de Jesus e fica por 10 minutos pensando naquilo, focando o seu pensamento naquilo. É claro que na meditação, um momento ou outro, você vai se distrair. A mente é uma máquina de pensar, mas já volta, reconhece o pensamento, a distração e volta do foco ali, meditando o mistério da vida de Jesus. Hoje em dia, existem alguns especialistas de Harvard que têm provado cientificamente o poder do mindfulness, por exemplo, que é uma prática que não é religiosa, não é transcendental, é meditação com comprovação científica, que é você estar presente. O que é o mindfulness? É você estar presente no momento. Você já percebeu que às vezes a Paula pode estar aqui em 15 lugares ao mesmo tempo? Nossa, meu Deus, o que eu tenho que fazer amanhã? A Poliana não tomou café. O Felipe me pediu isso. Nossa, eu tenho que pagar aquilo no banco. Calma, esteja aqui. Às vezes eu digo para mim mesmo, Padre Adriano, você está aqui. Sabe? Eu não sou tão dispersivo não, mas às vezes eu digo para mim mesmo, você está aqui. Sabe? Então, o mindfulness, por exemplo, tem comprovação científica, gente. Não tem nada religioso, não tem nada de nova era por trás. É uma prática de meditação com comprovação científica. E tem um artigo de Harvard que mostra que o mindfulness tem efeito mais positivo a longo prazo contra a insônia e a ansiedade do que os próprios remédios. Porque o remédio você está atingindo o sintoma. No mindfulness você está mudando o problema e resolvendo a longo prazo. Você está aprendendo a, num momento do dia, fazer a sua cabeça parar, respirar, meditar. Sobretudo nós que somos cristãos, nós temos um patrimônio belíssimo. São João da Cruz, mestre de meditação. Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila. Pega o mistério da vida de Jesus. No texto era suposto nós fazermos isso, né? Mas a gente reza Ave Maria atropelado. Pega ali o nascimento de Jesus. Imagina, eu já falei isso aqui esses dias atrás. Imagina Jesus ali na manjedoura, sentado, os animaizinhos do lado, Maria o admirando, São José ali com aquela postura de homem, de pai, olhando. Imagina o rosto do menino Jesus, angelical. Imagina Maria sem entender muito bem, mas sabendo que Deus tinha dado para ela o seu próprio filho. Olhando com aquele amor, aquela ternura de Maria. Eu sou apaixonado por Nossa Senhora, meu Deus. Olha, o dia que eu morrer, Nossa Senhora, a Senhora vem primeiro me buscar, me chamar, porque eu acho que eu vou dar um abraço que eu não vou querer largar mais. Imagina, se coloca ali, a cabeça vai te chamar para muitos lados? Vai, mas treina o foco, a atenção. Mais uma vez eu digo, isso é científico, isso faz parte da tradição cristã. Os monges do deserto, dos séculos 3, 4 até o 7 principalmente, eles eram homens de meditação. Eles tinham um princípio: manter a mão ocupada com o trabalho e a mente pensando nas coisas do céu. Então eles sempre estavam repetindo uma frase bíblica, repetindo: Jesus, Filho do Deus Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus, Filho do Deus Salvador, tem piedade de mim que sou pecador. Ou eles estavam repetindo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas não só repetindo com a boca, porque às vezes a boca fala uma coisa, a cabeça fala outra, a sensação fala outra. Gente, essa multifuncionalidade, essa divisão interior faz mal para o nosso cérebro, para a nossa saúde ao longo do tempo. Não funciona. Eu li outro artigo de Harvard que mostrava que o cérebro humano não foi modelado para uma excessiva multifuncionalidade. O foco é segredo para a saúde e é segredo para a evolução espiritual também. Porque às vezes Deus está falando com o sanguíneo e o sanguíneo não consegue ouvir. Está buscando fora. O que Santo Agostinho disse? Olha que coisa profunda. Eis que eu procurava fora e estavas dentro de mim. Nossa, lacrou. Ou seja, mostra um sanguíneo que procurou a vida inteira nas sensações, na luxúria, no prostíbulo, na bebida, na oratória. Uma das coisas importantes que mudou o pensamento de Santo Agostinho, quando ele encontrou um livro de Cícero, um dos maiores oradores latinos, né, do ocidente romano, latino. Eu gosto demais de Cícero. E ele leu todo o livro. Cícero é o maior orador, admirado por todos os oradores, né? E no final do livro, Cícero disse o seguinte, escreveu o seguinte: olha, o mais importante não é a retórica, é a busca da verdade. Filosofia, no caso, né? Com a concepção grega ali. E aquilo ficou na cabeça de Santo Agostinho. Ele falou assim: o importante não é só falar bem, mas é encontrar a verdade, né? E quando, como um bom profissional, ele foi para Roma, depois foi para Milão, onde morava o imperador na época, e lá, vendo um discurso de um homem, um orador dos maiores que o mundo já viu, Santo Ambrósio de Milão, um grande orador, ouvindo Santo Ambrósio, Santo Agostinho encontrou a verdade.
e ele centrou a sua mente, o seu coração, na meditação da verdade. Ele roeu o osso, ele se aprofundou, porque a tendência do sanguíneo é externa. Então você que tem filhos sanguíneos, desafie os seus filhos à leitura, à exterioridade, com recompensas. Ah, mãe, eu não gosto de ler, eu gosto de videogame. Tudo bem. Sabe aquele chocolate que você gosta? Se você ler por meia hora hoje, a mamãe vai comprar. Não é uma barganha, mas às vezes tem que ser, né? Pai e mãe tem que ter pedagogia. Sabe aquele celular que você quer? Mamãe vai te dar no Natal, ou papai, se você ler por 40 minutos, 5 dias na semana. Desafio sanguíneo. O sanguíneo gosta desses desafios. Vai conduzindo para a interioridade. Sanguíneo precisa fazer estudo bíblico. Sanguíneo precisa meditar, porque ele é assim. Ele quer, você já percebeu que tem gente que é viciado em sinal? Aí, padre, reza por mim, fala o que Deus está me falando. Deus já te falou 15 vezes. Você não precisa mais ouvir uma palavra de Deus, você precisa meditar nas que Ele já te disse. Parar de ser escravo dessa sensibilidade imatura, pueril, né? Infantil. Deus já não falou com você? Já, está falando hoje. É com você, você mesmo. Deus está falando com você, mesmo que você não seja sanguíneo. Essa palestra está servindo para você. Então, deixa Deus falar ainda mais e medita sobre o que Ele já falou. Mergulha. Então, para vencer o defeito dominante do sanguíneo, que é a inconstância e a sensualidade, é preciso vida interior, meditação, é preciso constância, se propor a ser constante, se lançar na perseverança, sobretudo nas coisas de Deus, uma perseverança que reflete antes de dizer sim. Não diga sim demais, porque quando você dá um sim para alguma coisa ou para alguém sem poder, é um não que você está dizendo para você mesmo, para os seus e talvez até para aquilo que Deus realmente tinha para você. Reflexão. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que eu tenho certeza que está iluminando muitíssimos filhos e filhas. Eu peço, vem Espírito Santo. O Senhor é o verdadeiro pregador, Espírito Santo. O Senhor é o verdadeiro artífice da evangelização. O Senhor é o protagonista da missão. É o Senhor quem convence a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Vem Espírito Santo, eu imploro, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre mim, sobre todos nós aqui, sobre todos que nos acompanham agora, derrama sobre nós agora o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Batiza-nos agora no Teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo, acalma os barulhos dentro de nós, acalma nossa mente, batiza-nos. Faça com que, Espírito Santo, tenhamos agora um profundo encontro pessoal com Jesus neste momento. Rompa a nossa surdez. Espírito Santo, rompa a nossa surdez. Faz-nos encontrar dentro o que buscávamos fora. Faz-nos cheirar, Deus, sentir, tocar e levar para dentro com reflexão. Dá-nos o dom da perseverança, da constância, da meditação. Acalma nossa mente. Liberta-nos da escravidão dos sentidos, da inconstância das sensações imaturas. Vem Espírito Santo, educa o nosso temperamento, eleva-nos das nossas fragilidades e inconstâncias. Vem Espírito de Deus, batiza-nos agora. Vem sobre os sanguíneos, libertando-os da sensualidade, da luxúria, da gula. Liberta aqueles também que caíram no pecado da luxúria, da perversão sexual por vício, Espírito Santo. Liberta-nos da inconstância, da pusilanimidade, Espírito Santo. Vem sobre nós, convença-nos agora, dá-nos a compreensão intensa de tudo que ouvimos aqui, batiza-nos, cura o nosso coração ferido, pelas vezes que fomos consentindo aos nossos maus hábitos, cedendo às fragilidades do nosso temperamento. Nós queremos ser santos, Espírito Santo, assim como Santo Agostinho, São Francisco Xavier, São Pedro. Nós queremos vencer nossas más tendências, educa-nos, que nós sejamos virtuosos e que nós saibamos contrapor o nosso defeito dominante, a fraqueza do nosso temperamento com a virtude contrária ao defeito dominante. Vem Espírito Santo, leva-nos à oração, à mortificação, à prática da virtude em cada coisa. Batiza-nos, que todos agora compreendam profundamente, Espírito Santo, tudo que foi falado aqui. Enquanto o padre ia falando, eu também trago dentro de mim muito forte esse temperamento sanguíneo. E uma canção que me veio e que me ajudou muito a domar um pouquinho mais o meu temperamento, entregar ele um pouquinho a mais
o meu temperamento ao Senhor, consegui rezar, consegui me acalmar. Foi essa canção que eu vou partilhar com você. E que o Senhor nos ajude a encontrar a paz do silêncio, conseguir meditar sobre a palavra do Senhor e ser guiado menos pelos impulsos e mais pelas inspirações. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. Não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz. E de repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. Oh, a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. E de repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor de Deus. Bom demais, Senhor, essa manhã de oração, em que podemos mesmo deitar no teu colo, se aconchegar aí no teu peito, ficar quietinho e ouvir a tua voz. Seu desejo que brotou no meu coração. Para muitos sanguíneos aí, assim como nós, comunicadores, temos forte isso dentro de nós, é um presente. A meditação de hoje, a partilha da palavra e a graça do Espírito Santo, né? Que é capaz de dominar os nossos temperamentos, dar equilíbrio para tudo isso. Que presente. E assim a gente também conhecendo os outros, nós também vamos amando mais, né? É bom demais. Que escola da fé hoje, hein, Val? Bom dia para todo mundo que está aí, que chegou agora também. Olha, que escola da fé, verdade. Vamos centrar a nossa vida em Deus, né? O temperamento são características e, de certa forma, são traços de Deus em nós. Se a gente souber equilibrar, a gente vai ser uma potência na mão de Deus, na mão do Espírito, né? Quero mostrar duas fotinhas, uma fofurice e eu vou colocar, como me disseram aqui, fofurice da melhor idade também, tá bom? Eu vou mostrar... Ah, essa tem duas, numa foto só. Maria da Conceição, ela diz assim: bom dia, bancada linda, vocês são maravilhosos instrumentos de Deus. Assisto o programa desde quando era o Eto. E quem apresentava, que estava aí na bancada do Sorrindo para a Vida. Sou sócia pelo débito automático, sou porta a porta. E eu acho lindo, porque hoje vários agradecimentos ao nosso pai fundador, Monsenhor Jonas. Ela diz: eu agradeço pelo sim do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas. E é isso mesmo, nosso pai fundador. Olha aqui, gente, fofurice dobrada. A Maria Conceição. E olha que fofuche no braço dela, no colo. Olha lá aquela bochecha. Gente, todos sorrindo pra vida. Não tem o nome do bebê, mas obrigada pela foto, viu? Beijo. Parece, é a vovó? Deve ser a vovó, tá não com sei. A cara de vovó babona. Mas tem mais evangelizadora porta a porta aqui com a gente. Quem mandou para nós o e-mail foi a Patrícia, mas aliás, ela disse assim: meu nome é Maria Ilcia, de Porto Velho, Rondônia. Sou evangelizadora porta a porta, completei 70 anos no dia 22. Meu presente de aniversário de festa de 70 anos com a família foi realmente estar todos com a camiseta da Canção Nova. Olha só que bacana que foi o aniversário dela. Primeiro, conheçam Maria Ilícia.
E você, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Olha, permaneça firme, hein? Você que está falhando mais do que participando. É 15 minutos em 24 horas, 15 minutos por dia, quando muito 20. Seja firme, seja fiel. A palavra de Deus vai trazer muitas bênçãos para a sua vida, muita transformação, muita cura. Hoje leremos Gênesis 27 e 28 e, como tarefa de casa, Jó 17 e 18. Anota aí para você ler depois, Jó 17 e 18. Seja muito bem-vindo, compartilha o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, manda para mais pessoas receberem aí a palavra do Senhor, né? E olha, também eu quero convidar você, amado filho, amada filha, a se inscrever no canal. Você que não se inscreveu, vem fazer parte da nossa família. Tem a homilia que eu posto todas as manhãs aqui, tá bom? Vamos lá então. Gênesis 27 e 28. Isaque ficara velho, seus olhos enfraqueceram e já não conseguia enxergar. Chamou então seu filho mais velho, Esaú, e disse-lhe: Meu filho. Este respondeu: Eis-me aqui. Disse-lhe Isaque: Como vês, já estou velho, e não sei qual será o dia da minha morte. Pega as tuas armas, flechas e arco, e sai para o campo, e apanha alguma caça para mim. Depois prepara-me um saboroso assado, como eu gosto, e traze-o para que eu coma e te dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca tinha ouvido o que Isaque dissera ao seu filho Esaú, depois que Esaú saíra para o campo em busca da caça. Rebeca disse ao seu filho Jacó: Olha, ouviu teu pai falar a teu irmão Esaú. Traze-me caça e prepara-me um saboroso assado, para que eu coma e te dê a minha bênção diante do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, escuta bem o que te mando. Vai até o rebanho e traze-me 2 cabritinhos bem gordinhos, a fim de fazer para teu pai um assado saboroso como ele gosta. Leva-o a teu pai para ele comer, a fim de que te dê a sua bênção antes de morrer. Jacó, porém, respondeu a Rebeca, sua mãe: Meu irmão Esaú é um homem peludo, enquanto eu tenho a pele lisa. Se o pai me apalpar, há de considerar-me um impostor, e atrairei sobre mim maldição em vez de bênção. A mãe lhe disse: Caia sobre mim tua maldição, meu filho. Mas escuta minha voz. Vai pegar os cabritos para mim. Ele foi pegar os cabritos para a mãe, que preparou um assado saboroso como o pai gostava. Rebeca escolheu na casa as melhores vestes de seu filho mais velho, Esaú, e vestiu com elas o filho mais novo, Jacó. Com as peles dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a pele lisa do pescoço. Pôs o assado e o pão que havia preparado nas mãos do seu filho Jacó, que os levou ao pai e disse: Meu pai. Isaque respondeu: Eis-me aqui. E quem és tu, meu filho? Jacó respondeu ao pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fizeste como me ordenaste. Levanta-te, senta e come da minha caça, para me abençoares. Isaque disse ao filho: Como conseguiste achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor teu Deus fez com que ela aparecesse diante de mim. Isaque disse a Jacó: Aproxima-te, meu filho, para que eu te apalpe e veja se és ou não meu filho Esaú. Jacó chegou-se ao pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as de Esaú. E não o reconheceu, pois as mãos estavam peludas como as do seu irmão Esaú. E o abençoou. Perguntou-lhe ainda: Tu és mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Isaque continuou: Traze para perto de mim, para que eu coma de tua caça, meu filho, e te dê a minha bênção. Jacó o serviu, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe então o pai Isaque: Aproxima-me, meu filho, e beija-me. Jacó aproximou-se e o beijou. Quando Isaque sentiu-lhe o cheiro das roupas, abençoou-o e disse: Este cheiro é do meu filho, é como o cheiro de um campo, que o Senhor abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e a fertilidade da terra,
trigo e mosto em abundância, que os povos te sirvam, as nações se prostrem diante de ti, sê o Senhor dos teus irmãos. E diante de ti inclinem-se os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Mal Isaque havia acabado de abençoar Jacó, que logo saiu depressa de seu pai Isaque, seu irmão Esaú voltou da caça. Também este preparou um assado saboroso e levou-o ao seu pai. E disse ao pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho para dar-lhe a bênção. Isaque, seu pai, perguntou-lhe: Quem és tu? Ele respondeu: Sou teu filho primogênito, Esaú. Isaque ficou extremamente perturbado e disse: E quem então foi caçar e me trouxe a caça? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e o abençoado será. E abençoado será. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú deu um grito violento, cheio de amargura, e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Teu irmão veio com disfarce e tirou a tua bênção. Esaú lhe disse: Por isso seu nome é Jacó, pois com esta já 2 vezes me pegou no calcanhar, e tirou-me o direito de primogênito, e agora tirou a minha bênção. E acrescentou: Não reservaste nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu então a Esaú: Olha, eu fiz de Jacó o teu senhor, e dei-lhe todos os seus irmãos como servos. Eu lhe garanti o trigo e o mosto. Que poderia eu ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse ao pai: Tens só uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando a voz chorou. Então Isaque lhe respondeu e disse: Longe da terra fértil será a tua morada. Longe do orvalho que desce do céu, viverás da tua espada, e servirás ao teu irmão. Mesmo no dia em que te soltares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Esaú começou a hostilizar Jacó por causa da bênção que o pai havia dado, e dizia a si mesmo: Os dias de luto por meu pai se aproximaram, então eu matarei o meu irmão Jacó. Rebeca foi informada das palavras do seu filho mais velho, Esaú, e mandou chamar Jacó, seu filho mais novo. E disse-lhe: Olha, teu irmão está ameaçando matar-te. Escuta, pois, o que eu te digo, meu filho. Levanta-te, foge para junto de meu irmão Labão, em Harã. Fica alguns anos com ele, até que passe a fúria do teu irmão. Quando sua ira estiver passada e ele tiver esquecido o que lhe fizeste, mandarei chamar-te. Por que eu haveria de perder os 2 num dia só? E Rebeca disse ainda a Isaque: Estou desgostada da vida por causa daqueles Eteias. Se Jacó se casar com uma dessas Eteias da região, para que ainda viver? Isaque chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe: Não tomes por mulher dentre as filhas de Canaã. Vai para Padã Arã, a casa de Batuel, pai da tua mãe. E ali toma por mulher uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus poderoso te abençoe, e te faça fecundo e te multiplique, para te tornares uma assembléia de povos. Que ele te conceda a ti e a tua descendência a bênção de Abraão, a fim de possuíres a terra em que vives, migrando, e que Deus deu a Abraão. Isaque se despediu de Jacó, e partiu para Padã Arã, para junto de Labão, filho do arameu Batuel, irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó. Esaú tinha visto que Isaque havia abençoado Jacó, quando mandou a Padã Arã para ali tomar mulher, e que ao abençoá-lo havia dito: Tomes mulher entre as filhas de Canaã. Não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Obedecendo aos pais, Jacó havia ido para Padã Arã. Esaú percebeu então que as filhas de Canaã desagradavam ao seu pai Isaque. Ele foi para junto de Ismael, filho de Abraão, e tomou para mulher Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote, além das mulheres que já tinha. Jacó saiu de Bersabé e foi a Arã. Chegando a certo lugar, resolveu passar ali a noite, pois o sol já havia se posto. Pegou uma pedra do lugar para servir-lhe de travesseiro, e nesse lugar se deitou. Em sonho viu uma escada apoiada na terra com um topo no céu,
e por ela subiam e desciam anjos de Deus. No alto da escada estava o Senhor que dizia: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaque. A ti e a tua descendência darei a terra em que estás deitado. Tua descendência será como a poeira da terra. E tu te expandirás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as tribos da terra. Estou contigo e te guardarei onde quer que vás, e te farei voltar a esse solo. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E cheio de pavor acrescentou: Quão temível é este lugar! É nada menos do que a casa de Deus e a porta do céu. De madrugada Jacó levantou-se, pegou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a em pé como marcos e sobre ela derramou azeite. Ele chamou aquele lugar de Betel. Anteriormente a cidade chamava-se Luza. Jacó fez então essa promessa: Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, se Ele me der pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar em paz à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que erigi como marco será a casa de Deus, e te darei a 10ª parte de tudo que me deres. Querido filho, querida filha, as histórias bíblicas são complexas, mas são histórias de família. E tem muitas histórias complexas nas nossas famílias, não é verdade? Você vê, Deus falou com... Vou começar de trás para frente, para depois entrar ali no drama de Jacó e Esaú. Deus disse para ele: olha, eu vou abençoar. Eu fiz uma promessa a Abraão, depois a descendência dele foi Isaque, agora você, Jacó, é a descendente, os descendentes que recebeu a bênção de primogenitura. Através de vocês eu vou abençoar todas as nações da terra. Isso aconteceu quando Deus enviou Jesus, o Messias, para trazer a redenção para todos os povos, não só os judeus, mas todos que aceitassem o seu nome e que aceitassem o seu sacrifício na cruz, né? Por isso que Deus era duro com esse povo dele, porque esse povo tinha que ser diferente. Santo quer dizer separado, né? Hagios do grego, kadosh do hebraico. Deus separou esse povo para ser só dele e para, através desse povo, trazer a bênção, né, para todo mundo. A gente sabe que o cristianismo nasceu do judaísmo, né? E isso faz, gente, as histórias dos patriarcas relevante para nós cristãos. Porque, claro, Jesus é o cumprimento. Jesus é Deus, né? Que eles não aceitaram, infelizmente. Mas a gente vem dessa mesma origem, né? Feio, né? O jeito que Jacó e a sua mãe agiram. Claro, Esaú era um homem de um caráter duvidoso também. Entregou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele não levou a sério, né, o que Deus tinha lhe dado. Então talvez não fosse capaz de levar adiante, né, a missão de ser ali um patriarca. Mas foi muito feio o que Jacó fez. Não está certo. A Bíblia não está falando que está certo. A sua mãe também errou muito. E isso vai ter consequências, que vão ser guerras que vão acontecer depois entre os descendentes de Jacó e de Esaú. Gente, todo ato desordenado que é pecado, ele gera consequências para nós ou para nossa descendência, sabe? E era muito importante a bênção de primogenitura, né? E a circuncisão, né? O primogênito carregaria a unção total da aliança, seria abençoado em tudo, e a circuncisão mostrava essa aliança com Deus. Mas você vê o caráter de Esaú. Ele não levava a sério a sua unção, né? O que Deus tinha feito por ele. Ele casou com mulheres para desobedecer os seus pais, quebrando a aliança, não é? Jacó mostrou-se mais preparado, mais apto, mais consciente do que essa bênção funcionava, do que representava, né? Você vê que Isaque ficou chateado também por ter abençoado Jacó, a bênção que era pretendida, né? Era para Esaú, mas a bênção continuou legítima. Uma vez dada a bênção, né? Ele reconheceu: olha, a bênção que eu fiz, que eu dei, eu não posso desfazer, né? E essa bênção, né, essa circuncisão também é um sinal do batismo. O batismo, uma vez batizado, você não pode mais desfazer. E tem um santo que dizia que a dor de quem está no inferno é porque no inferno, o batizado que está no inferno, ele traz a marca de Cristo na sua alma, porque ele foi selado para Cristo. Mas escolheu o mal e foi para o inferno mesmo com a marca de Cristo, como Esaú. Ele tinha a marca, ele era o escolhido, mas ele não levou a sério, ele não valorizou, sabe, a sua escolha.
essa família também expressa, né, a fraqueza deles, né, a limitação, né? A mãe que gostava mais de Jacó e favorecia Jacó, a Rebeca. O pai que favorecia mais Esaú, gostava mais de Esaú. Filho, você que é pai e mãe, não tenha queridinhos na sua família. Isso gera uma chaga eterna. Trate os seus filhos de forma igual. É claro que um é mais simpático, com um você se identifica mais, com outra não. Mas peça a Deus a graça de amar, né, com o coração pleno. Vão gerando divisão entre os filhos, os irmãos que crescem vão gerar divisão entre os filhos dos filhos. Então a gente tem que amar, perdoar e gerar comunhão nas nossas famílias, não divisão. Ser elemento de comunhão, né? E diminuir essa limitação, né? Nós temos o coração com a consequência do pecado original, mas temos que pedir a Deus, através da nossa oração, através da busca dos sacramentos, da adoração ao Santíssimo, do estudo bíblico, a graça de ter um coração como o de Jesus, pedir que Ele nos dê um coração semelhante ao dele, para a gente não machucar e não ser machucado tanto em casa, porque a família tem que ser um lugar de cura, né? Não de feridas. Claro, às vezes acontece porque somos limitados, mas é preciso lutar. Então, você fica com a tarefa de ler Jó 17 e 18 e de partilhar hoje aí com o seu parceiro de estudo. Manda um áudio agora ou com um grupo de estudo lá no grupo do WhatsApp. Como é que foi, o que você entendeu, o que você aprendeu hoje, tá bom? E escreve depois aqui nos comentários o que mais ficou forte para você, o que Deus falou com você através da leitura e através da partilha. Que Deus sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, ao meio-dia. Lembrando que fica salvo, né? Aí o dia inteiro, você pode ouvir a hora que você quiser. E vai estar tudo também na playlist A Bíblia em um Ano. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um Ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro.